algumas coisas para ver ali. Só que não é muita coisa. Então, de vez em quando eu vou pedir para vocês olharem ali, tá bom? Porque hoje deu um probleminha aqui, né? Mas é normal, não tem o que fazer. Né? É alguma coisa no cabo mesmo que aconteceu. A gente não tem o que fazer. Nós estamos aí chegando no nosso período do batismo da primavera, não é? E eu queria motivar a igreja, né? Para que pudesse se envolver no batismo da primavera. E passando o batismo da primavera, nós já vamos nos preparar para o nosso impacto de esperança. Estou vendo a tocha ali atrás. Já entrou aqui a tocha, não entrou, irmão? Já entramos com a tocha aí. Nosso impacto Curitiba, ele vai acontecer lá no estádio do Atlético Paranaense. Vocês sabem o dia que vai ser? Dia 2 de dezembro. Nós vamos estar lá no estádio do Atlético Paranaense, que é a Arena da Baixada, mas tem um outro nome agora do lado. Liga Arena. A Liga Arena. E a gente vai estar lá com 30 mil adventistas. Então vai ser assim um dia muito legal. O pastor Bulhon vai estar lá. Nós teremos batismos lá. Mas na verdade nós precisamos nos preparar para a semana que vai anteceder, né, esse evento, que é a semana que começa no dia 25 de novembro, que é a semana do último evangelismo do ano da igreja, que é o evangelismo do Ministério da Mulher. Então nós vamos estar preparando pessoas até lá, para que nós possamos batizar essa semana, para que nós possamos ir lá na arena e fazer uma grande festa. O maior coral do mundo, nós vamos ter lá, com 30 mil vozes. A gente vai estar tentando colocar isso no Guinness Book como o maior coral do mundo. Então eu quero convidar vocês a estarem lá, tá bom? Vai ter lá bons cantores, o pastor Bulhon vai estar pregando para a gente. Os cantores, eu ver se eu me lembro quem são. Daniel Littk, conhece Daniel Littk? Vai estar cantando lá. O Minha Vida é uma Viagem, vocês conhecem agora? Só tem desenho, né? Não tem ele. Minha Vida é uma Viagem, né? Que é o Daniel Littk que vai estar lá. Vai estar lá o Jefferson Pilar, Arautos do Rei e Mateus Riso. Então vai ser um dia assim bem. E o pastor Luiz também vai estar lá. Aí sim. Eu também, a gente vai fazer um dueto lá. Hoje quero contar uma história para vocês, gente, que é a história de um profeta. Profeta bem conhecido. Eu vou ficar aqui, tá? Se o pastor Luiz quiser vir para cá. É a história de um profeta. Quais são os profetas mais conhecidos da Bíblia? Vamos ver. De cabeça, quem vocês lembram de profeta? Daniel, muito bom. Samuel, Jeremias, Isaías. Então vou facilitar, então, que o peixe engoliu. Aí ficou fácil. Eu vou contar para vocês a história de Jonas. Todo mundo sabe a história de Jonas, não sabe? Mas hoje eu quero contar a história de Jonas por uma perspectiva diferente. Tá bom? Com uma maneira de abordar e de entender a história de uma maneira diferente. Mas abre a Bíblia lá, no livro de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas, Miqueias, não, vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: se dispõe, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, e a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido até Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então eu vou começar contando a história de Jonas. Vou começar com o começo do capítulo, versículo assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. No livro de 1 Reis, capítulo 16, 25, aparece de novo Jonas.
E diz lá de novo que ele era filho de Amitai, que ele havia feito uma profecia que os limites de Israel iriam se estender sobre o reinado de Jeroboão, o rei Jeroboão. E a Bíblia diz assim, realmente aconteceu isso, estendeu os limites do reinado, segundo falado pela palavra do profeta Jonas, aliás, pela palavra de Jonas, filho de Amitai, o profeta. Então a gente não sabe se está falando que Jonas é o profeta, ou se o pai de Jonas, que era profeta, Amitai, o profeta. Então, mas vamos supor que o pai dele era profeta, porque até parece da entender que a Bíblia fala isso. Então você imagina o Jonas, ele era profeta, também filho de profeta. Pessoal? Profeta, filho de profeta. Camarada que vinha na igreja, assistia todos os cultos, não faltava nenhum culto. Ele ajudava foi diácono, passou pelas classes do departamento infantil, ele foi do Home Berço, ele foi do Jardim da Infância, se desenvolveu na igreja, estudava lição. Jonas era muito estudioso da Bíblia, sabia muito bem de Bíblia, de teologia. Respondia o quiz da lição, respondia sempre 7 lá no quiz da lição. Jonas era ancião da igreja. Aliás, Jonas já tinha feito teologia, estudado na escola de profeta, já era formado, estava fazendo já mestrado já em teologia. Quem olhava para ele, pregava bem. Quando era para pregar sermão bonito, vai aumentar os limites do país, nós vamos prosperar, vai ter crescimento. Ai, que beleza. Ai, Jonas era bom demais para pregar assim. Para ajudar na igreja, dentro da igreja, Jonas era o quê? Nota 10. Bom, dentro da igreja ele ajudava, era bom. Estudava lição, lia a Bíblia, fazia oração, via no culto, não comia carne de porco, devolvia dízimo, fazia tudo certinho, Jonas, tudo certinho. Mas um dia, Deus veio para ele e falou o que para ele? Jonas, eu tenho uma missão para você. Qual era a missão agora? Que era para ele pregar aonde? Fora da igreja. Que era para ele ir fazer trabalho missionário. E o que é que Jonas fez quando Deus falou isso para ele? Deus diz assim para ele, Jonas, se disponha e vá pregar em Nínive. Jonas, vá fazer trabalho missionário. Jonas, dentro da igreja, já está bom o que você está fazendo aí, está ótimo. Mas eu não quero que você trabalhe só onde? Dentro da igreja. Você tem que trabalhar onde? Fora da igreja. Vai fazer trabalho missionário. E aí o que Jonas fez, pastor? Fugiu. Vou mostrar um negócio para vocês agora. Ó. O que diz o texto lá? Que ele foi para onde? Desceu até o porto. Mais para cá. Ó, Jonas morava mais ou menos aqui, ó. Era 52 quilômetros do litoral. Ele desceu até o litoral, 52 quilômetros a pé. Chegou lá e achou uma passagem que ia para onde? Para Tarso. Ó, era para ele vir para cá, ó. Era para Jonas estar vindo para cá. Certo? Que era a cidade aqui de Nínive. 1.000 quilômetros a pé. Vai pedir os caminhos, desvio e tal, 1.000 quilômetros a pé. A pé, não tinha água não. Ele comprou uma passagem para vir para cá, ó. 4.000 quilômetros de distância. De Nínive era mais de 5.000 quilômetros de distância. E por que ele comprou para cá? Será que tinha uma tia que morava aqui? Um primo? Vou visitar meu primo? Não. Sabe por que ele comprou para cá? Porque os navios não viajavam além desse ponto naquela época. Olha, esse aqui é o Estreito de Gibraltar. Aqui é o Oceano Atlântico. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Os navios não viajavam no Oceano Atlântico. Então o lugar mais longe que tinha para ele era qual? Era Tarsis. Tinha mais longe. Se ele achasse uma passagem para vir para a Inglaterra, para vir para o Brasil, tinha comprado. Ele não tinha. Então Jonas não comprou uma passagem aleatória. Ele chegou lá e perguntou, tem navio indo para onde? Ele, não. Ele comprou uma passagem para um lugar mais longe que existisse.
E é por isso que ele foi para Tarsis. Porque ele queria fugir da presença do Senhor. E sabe que tem muita gente na igreja assim, viu? Quando é para trabalhar aqui dentro da igreja, fazer as coisas da igreja aqui dentro, ajudar em uma coisa, ajudar em outra, aqui na igreja faz. Mas falar para a pessoa, você tem que fazer trabalho missionário. O que ela faz? Ela corre, ela dá no pé, ela corre. Tem gente que faz de tudo, mas não faz trabalho missionário. Eu vou falar para vocês que assim como foi para Jonas, não é suficiente para a nossa vida espiritual trabalhar só aqui dentro da igreja. Não é suficiente. Nós precisamos fazer trabalho missionário. A gente diz assim, ó, hoje à tarde vai ter um programa missionário. Ai, hoje à tarde, nossa, eu vou descer para o jogo e vou para Tarsis. Ai, hoje eu não posso, vou visitar meu tio. Ai, hoje eu tinha um compromisso. Não tinha compromisso nenhum. Ai, hoje eu tinha um compromisso. Ai, vou fazer trabalho sonário, né, essa tarde, né? Não missionário, sonário. Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer o quê? Trabalho missionário. Sair da igreja. Religião não é vivida aqui dentro da igreja. Religião tem que ser vivida quando? Fora da igreja. Bom, e lá foi Jonas. Entrou no navio, comprou a passagem. Entrou no navio. Deixa eu ler o texto de Ellen White aqui, ó. Diz assim, olha, o mundo precisa de missionários consagrados. E missionários no seu país natal. Não fora. Missionários aonde? Aqui, onde a gente está. Não vai ser registrado no livro dos céus ninguém que não tenha o espírito missionário. Então agora eu quero que você pare para pensar aí. Você sozinho. Você tem espírito missionário? No seu coração, na sua mente, na sua maneira de agir, você tem espírito missionário? Pensa você. Ele diz assim, ó, não vai ser registrado no céu como um cristão ninguém que não tem espírito missionário. Nós temos que ter espírito missionário. E se a nossa vida religiosa se resume aqui dentro da igreja, então a gente não vai ser registrado no livro do céu como um cristão. É sério, não é bom? Pegou lá, deixa eu vou para aquela parte aí. Ele pegou lá o navio e o que ele foi fazer no navio? Vocês lembram da história? Ele foi no porão do navio e foi dormir. E Deus mandou uma tempestade, o navio se arrebentando, o navio afundando, o povo desesperado tentando salvar o navio, e tirando água, e baixando vela, e vai daqui, vai dali. E ele o quê? Dormindo, o navio balançando, escuridão, lá e pá. E tem muita gente assim, viu? Que quando está fugindo de Deus, está dormindo e achando que está tudo o quê? Tudo bem, tudo certo na vida. O navio dele, da vida dele, está afundando, mas ele está achando que está tudo o quê? Beleza, bem, não, está ótimo. E precisa de levar um susto, né? Para poder despertar e ver que as coisas não estão bem. E foi acontecer com o Jonas. O capitão desceu lá e disse assim, Jonas, acorda Jonas, acorda Jonas. O que você está fazendo aí, rapaz? Dormindo? Levanta e reza para o seu Deus. Está todo mundo rezando para o seu Deus. Por quê? Porque naquela época, gente, era um navio. Navio, a tripulação de navio, é gente que vem de todo lugar. Um era de um país, outro era do outro, de uma cidade, de outra cidade. E cada cidade, cada país tinha o seu próprio Deus. A gente sabe, por exemplo, de Thor, né? Não tinha naquela época do navio, mas, por exemplo, dos lugares pagãos por aí, Thor era o deus do trovão. Ceres, isso existia naquela época. Ceres era deus da agricultura. E cada deus cuidava de uma coisa. Um deus cuidava do céu, outro cuidava da chuva, outro cuidava da terra, outro cuidava da agricultura, outro era o deus da guerra, outro era o deus do trovão. Cada deus cuidava de uma parte da vida. Assim eles pensavam, né? Assim eles se imaginavam. E na hora do desespero, todo mundo fazia o quê? Cada um rezava para o seu próprio Deus. Algum Deus escuta aí e atende a gente. Por isso que o homem diz o que para Jonas? Ore para o seu Deus. Quem sabe é o seu Deus que vai salvar a gente. A gente não sabe qual Deus que vai salvar a gente. Quem sabe é o seu Deus.
Porque na cabeça dele tinha vários o quê? Deuses. E Jonas acorda, levanta ali. E ele vai, eu imagino ele assim, limpando a remela do olho. Sabe quando você acorda assustado assim? E vai subir na escada, lá em cima, na porta, lá em cima, começa aquelas luzes, dos trovões, dos relâmpagos, o barulho. E conforme ele vai subindo, o povo está gritando: pega a corda, aquele balde, joga aquilo ali fora. E tal. Aquela gritaria do povo tentando salvar o navio. E vocês acham que Jonas orou, igual o homem tinha dito para ele orar? Não. Por que ele não orou? Como é que ele vai orar? Você estava fugindo de Deus. Se ele sabia que a culpa era o quê? Dele, gente. É igual eu estar adulterando e falar assim: ai, Senhor, abençoa que ninguém descubra. Deus vai atender uma oração dessa? Eu vou no banco lá roubar e falo: Senhor, por favor, me proteja, que eu possa entrar e sair do banco, roubar o dinheiro que eu preciso e ninguém me pegue. Deus vai ouvir uma oração dessa? Não. É errado já de cara a oração. É Jonas. Como é que ele ia orar? Senhor, proteja o navio para que eu possa chegar bem em Tarsis. Não dá. Que eu possa fugir. Que eu consiga fugir em paz da sua presença. Manda seus anjos para me proteger aqui, para eu chegar bem lá em Tarsis e não ter que pregar em Nínive. Deus não ia atender essa oração. Então ele nem o quê? Orou, porque ele sabia que ele estava errado. Mas vocês acham que Jonas ajudou a salvar o navio? Também não. Jonas, gente, ele não tinha preocupação nenhuma com os homens daquele navio. Ele ficou ouvindo aqueles homens xingando palavrão. Pega isso, e falava um palavrão. Faz aquilo ali, outro palavrão. Porque era marinheiro. E ele falava isso, pô, falava um palavrão, coisa assim. Ele viu aqueles homens rezando para os deuses deles e ele pensava o quê? Ixi, não vai adiantar nada isso aí. Esses deuses não existem. É um bando de pagão mesmo, sabe nada disso, ela não conhece, não tem conhecimento. Eu sei, eu conheço Deus, eu sei que isso aqui não vai adiantar. Ele viu aqueles homens que tinham alguns alcoolizados ali, desesperados. Toma um vinho, né? Toma um rum, porque a coisa está feia. Falei, tudo cachaceiro, ó. Cachaceiro, falando palavrão. Idólatra. Não presta. O camarada ficou desse navio, não presta. Sabe, Jonas pensava assim: se eu que sou crente, eu que faço tudo certinho, eu conheço Deus verdadeiro, eu que leio Bíblia. Eu sei mais de Bíblia que qualquer um aí. Você não sabe nada, não sabe nada. Ignorante. Eu vou morrer. Esses aí, que morra também. Morra também. Ele não tinha disposição de ajudar. Ele não tinha amor nenhum por aqueles homens do navio. Ele não tinha, sabe por quê? Eles resolveram fazer um sorteio, porque não dava conta, não dava certo, não conseguiam arrumar. Vamos fazer um sorteio? Vamos fazer um sorteio. Fizeram um sorteio para descobrir de quem era a culpa. Sorteio ruim, né? Eu nunca ganho sorteio bom, viu? Mas sorteio ruim é capaz de eu ganhar algum, viu? Né? Mas sorteio para sortear uma coisa boa não ganho, não. E Jonas, Deus guiou o sorteio, claro, né? E a culpa caiu em quem? Jonas. E o capitão do navio foi para cima dele, apertou ele, falou: camarada, você diz aí agora, quem é você? Você está vindo da onde? Você está indo para onde? Qual que é a tua história aí? Quem é o teu Deus? Conta tudo aí, conta tudo. E Jonas conta aqui no versículo 9, ele diz assim: eu sou hebreu e temo o Deus do céu que criou a terra e o mar. E o texto diz assim: e os homens do navio ficaram desesperados e disseram para ele: por que você fez uma coisa dessas? Por que os homens do navio ficaram desesperados? Como Jonas diz assim: eu sou hebreu e temos Javé, né, o nome do Deus de Israel, e temos Javé, o Deus que criou o Deus do céu, que criou a terra e o mar. Por que eles ficaram desesperados? Vocês acham? Lembra que eu expliquei que cada Deus cuidava de uma coisa diferente? Mas o Deus de Jonas cuidava do quê? Ele dizia: meu Deus é o Deus do céu que criou a terra e o mar. Pronto. O que é que estava fora do controle do Deus dele? Nada. Por que os homens ficaram desesperados? Porque eles pensaram o quê? Esse homem aí, gente, ele provocou o Deus mais poderoso de todos. Não tem juízo. Não tem juízo. Você
Você já pensou um pagão dando dura num crente? É o que está acontecendo com Jonas. Você já pensou o seu vizinho mundano dando dura em você? Dizendo, rapaz, você sabia que o negócio desse era certo, está fazendo errado. Eu já vi umas histórias assim, viu? O marido não era da igreja, a mulher da igreja. Um dia a mulher foi fazer uma coisa errada, o marido olhou para ela e falou assim, mas você não sabe se é errado. Você vai comprar no sábado, mas sabe quando a gente guarda? Você vai fazer tal coisa, mas você não sabe se está errado? É duro, hein? Se tomar dura de alguém que é crente, você entende, né? Mas tomar dura de alguém que não é crente, é aquele pagão, aquele camarada idólatra, aquele camarada que falava palavrão, bebia, dando duro em Jonas. E como é que faz para consertar agora? Como é que a gente conserta essa situação? Aí Deus falou assim, tem um jeito aí. Se vocês me jogarem no mar, o problema resolve. Agora imagina aqui, tem Jonas, que era o crente, e tem os pagãos. Quando os pagãos ouviram que a culpa era dele, que ele estava fazendo todo mundo morrer, todo mundo ia morrer por culpa dele, e que era só jogar ele no mar que resolvia. O que aqueles pagãos, idólatras, cachaceiros, faladores de palavrão, o que eles fizeram? Pior que não. A Bíblia diz assim, que eles redobraram os esforços para chegar em terra. Porque aqueles homens tinham o quê? Respeito pela vida de Jonas. Porque, sinceramente, era para eles terem jogado Jonas no mar a bicuda, não era? Chutar Jonas para o meio do mar. Camarada, você está fazendo todo mundo morrer por sua culpa, porque você provocou Deus. O que tem a ver com isso, com a sua vida, rapaz? Não. Os pagãos, cachaceiros, idólatras, que falavam palavrão, o que eles fizeram? Eles se esforçaram para salvar a vida de Jonas. E quando eles viram que não dava, que o navio ia afundar mesmo, eles fazem uma oração a Deus. Olha o que eles dizem aqui no versículo 14. Versículo 14. 1,14. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, te rogamos que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue contra nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Senhor, por favor, nos perdoa, que vamos ter que jogar esse homem no mar. O Senhor sabe que não é culpa nossa, mas o Senhor fez como o Senhor achou, com a sua força, com o seu poder, o Senhor que dirigiu para que isso acontecesse. Já pensaram nisso? Agora aqui, você tem dois personagens na história aqui, né? Jonas, crente, estudava a Bíblia, estudava a lição, devolvia dízimo, não comia aqui, guardava sábado, pregava na igreja, era ancião. E do outro lado você tem pagãos, idólatras, cachaceiros, né? Como eu já falei várias vezes aqui. Quem que é o personagem bom descrito na história? Jonas ou os pagãos? Quem que é bom? Não é por lado de Deus também, porque o livro é inspirado. O personagem bom são os pagãos. Quem é o personagem ruim? O profeta Jonas, crente, adventista. Já, conhecedor da palavra. E conhecia bem, resolvendo a história que conhecia bem. Às vezes, eu estou lá na minha casa e eu fico xingando meus vizinhos. Vizinho cachaceiro, né? Churrascada todo final de semana, funk alto na cabeça da gente sábado. Que coisa doce. Mas às vezes, Deus está olhando para mim e está falando que você é ruim, que seu vizinho aqui é bom. E aí eles... Pecador, filho de Belial, seu filisteu. E agora, gente, olha, vem. Aí Jonas, eles pegam Jonas e jogam no mar. Deixa eu perguntar duas coisas aqui. Precisava ter feito sorteio? Não. O que Jonas era para ter feito?
gente, não precisa ter sorteio, a culpa é minha, não pode ser assim. Não. Jonas, só. Se eu vou morrer, eles que morram o quê? Juntos. Precisava alguém pegar Jonas para jogar no mar? Ele deveria ter falado assim, ó, gente, a culpa é minha, eu vou pular ali e vai acabar esse problema. Não, gente, teve que pegar Jonas e jogar no mar. Sabe por quê? Jonas não tinha nenhuma disposição de salvar as outras pessoas. Ele não fazia trabalho missionário para Jonas, era o quê? Zero. Ele não tinha amor pelas pessoas. Ele não tinha amor pelas pessoas. Sabe, quando eu não faço trabalho missionário, isso significa, na verdade, que eu não tenho o quê? Amor pelas pessoas. Eu não tenho. Vou falar uma coisa agora, quero falar mais para frente, mas tem medo de esquecer. Então eu vou falar agora para não esquecer. Que é o seguinte, ó, às vezes, tem muita adventista que é assim, ó, vem logo, Jesus. Vem, Jesus, vem. Vem, porque esse mundo está terrível, vem. Esse mundo não presta. No fundo, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, vem, queima todo mundo e me salva. Esse povo não presta não. Meu vizinho funkeiro, queima ele, Senhor. Queima. Vem logo. Esse mundo está terrível, está cada vez pior. Jesus precisa voltar logo. Mas eu tenho zero disposição de pregar o Evangelho. Sério. Eu só quero que Jesus venha para me salvar. E os outros que estão aí, que nunca ouviram o Evangelho, que nunca pregam, queime eles, queime todo mundo, queima todo mundo, acaba com todo mundo. Essa é a... às vezes a pessoa não fala isso, né, com essas palavras, né? Mas no fundo esse é o sentimento da pessoa. Vem logo, porque Jesus voltando, eu não preciso mais pregar, ninguém vai me incomodar mais falando que tem que pregar. E já queima todo mundo, eu já vou para o céu e já acabou o problema. Mas ainda bem que Jesus não escuta nossos desejos às vezes. Fala. Eu entendo que tem dois itens que demonstram amor ao próximo. O anúncio da verdade, para que ele se converta, e a divulgação dos dízimos, que é para a pregação do Evangelho. Então tem dois empurrão. Eu nunca vi ninguém pregar assim, mas eu prego. Se eu achar que está errado, me corrige, né? Mas, entendeu? Não é errado, não. E aí, gente, eles pegam Jonas e jogam Jonas no mar. E aí eu imagino que Jonas pensou assim, vão morrer afogado, né? Olha lá, mostra para ela vou mostrar para ela ali. Olha lá, irmão, não. Para ela ver, ó, a figura. Jonas no mar, olha, tá vendo? E aí, gente, quando Jonas pensou que ia morrer afogado, estava afundando, quem apareceu? Um peixe enorme. Aí ele pensou assim, vou morrer agora triturado, né? O peixe vai me morder todo, vai me rasgar todo. Mas era um peixe banguela. E ele agora fica na barriga do peixe. Agora Jonas está lá no escuro, na barriga do peixe, sem celular. Celular. Tinha acabado a bateria já, né? O celular dele. Não tinha rede também. Não tinha nada para fazer. Tinha queimado nada. Sem celular, sem nada. E ele pensa assim, acho que eu vou morrer digerido. Mas passa um dia, não acontece o quê? Nada. Escuro. Dorme, acorda, pensando o que vai fazer. Tudo escuro. Não deu nem para se mexer, não dá. Segundo dia, 48 horas na barriga do peixe. Tudo escuro, tudo em silêncio. Pedido. Terceiro dia na barriga do peixe. Aí Jonas resolve fazer uma oração. Quantos dias para Jonas tomar a decisão de fazer uma oração? Era bom esse Jonas, hein? Ele era fera. Um profeta ruim, hein, gente? Jonas era um profeta ruim, gente. Ruim. Muito ruim. E agora, gente, ele ora e ele faz uma oração linda, está aí no capítulo 2, eu não vou ler, em forma de poesia. Eu vou dar uma tarefa de casa para vocês lerem a oração em casa depois, tá bom? Aliás, chegar em casa, leia o livro todo, porque o livro é pequenininho, eu estou contando a história, mas vocês vão ler e vão lembrando do que eu falei, tá? Eu vou ler alguns versículos. E agora, gente, o peixe cospe Jonas lá na beira da praia, e Deus volta a falar com Jonas.
E Deus disse assim para Jonas: vá pregar na cidade de Nínive. E agora Jonas, com toda boa vontade, né? Ele foi com toda boa vontade? Não. Ele foi o quê? Obrigado. Que era obrigado aí. Ele foi então pregar na cidade de Nínive. Porque imagina, Deus mandou peixe, Deus mandou tempestade. Ele falou: Deus vai deixar em paz. Se eu não for pregar lá, Deus não vai me deixar em paz. É capaz de Deus mandar um leão correndo atrás de mim até eu chegar lá. Então tá bom, precisa ir, eu vou. Mas sabe quando você manda um filho fazer alguma coisa que o filho não quer fazer? E ele fala assim: eu faço, mas eu vou fazer o quê? De qualquer jeito. Serve para todos os filhos. Todos os filhos são assim. Nem salva. Meus também são assim. Aí, limpa seu quarto, né? Pega todas as coisas, enrola assim. Eu vi minha filha, falou: o que você está fazendo com essa coberta? Ah, vou guardar. Mas você não está dobrando a coberta? Ah, não precisa ficar guarda-roupa. Eu falei: não precisa. Dobra a coberta aí, tem que dobrar a coberta. Pega as coisas tudo, joga debaixo da cama, joga dentro do guarda-roupa, né? Fica tudo limpinho para ele. Parece. Travesseiro. Parece que está limpo, mas não está, né? Porque fez qualquer o quê? E foi Jonas que foi pregar. Imagina, a gente vai fazer um evangelismo bem bacana. Então a gente prepara a igreja, não é? Coloca a luz, chama as pessoas. Eu vou fazer evangelismo semana que vem lá em Guaratuba. Hoje eu estou indo lá em Guaratuba à tarde, depois do treinamento, para levar o material para lá, levar convite, levar o banner, colocar um banner, uma luz bonita no banner. Um negócio bem legal, lá em Guaratuba. E é assim que a gente faz evangelismo, não é, pastor? Para tudo, ajeita tudo, arruma música, uma comida boa e tal. Jonas ia fazer um evangelismo na cidade. E qual foi o método que ele usou? O método dele foi ficar andando pela cidade e gritando assim: olha, eu quero que vocês imaginem Jonas, antes de eu falar o que ele gritava. Fedido, descabelado, fedendo peixe, com a barba toda bagunçada, não, uma barba bonita assim, ó, uma barba segura assim, ó. Não, uma barba toda bagunçada, uma barba toda desgrenhada, o cabelo todo desgrenhado, fedido e com um sotaque forte, porque a língua que Jonas falava era igual ao espanhol e português. Era bem parecido, dava para entender. Mas quando a gente que é brasileiro vai no Paraguai, na Argentina, que a gente fala, dá para perceber que a gente é brasileiro quando fala lá? Sim. Tá, porque tem o quê? Sotaque. Aí era Jonas. Um sotaque forte, porque é aramaico e hebraico. Aramaico é a língua de Jonas. Hebraico era a língua de Jonas. E aramaico era a língua de Nínive. E até hoje fala aramaico lá na região de Nínive. Eram línguas muito parecidas, igual o espanhol e o português. Mas dá para você perceber pelo sotaque. Agora imagine, esse camarada, um cara de maluco, fedido, andando pela cidade, um sotaque forte e gritando assim: em 40 dias a cidade vai ser destruída, em 40 dias a cidade vai ser destruída, só isso que ele falava. Esse foi o evangelho de Jonas. Foi um bom método? Nossa, como que não vai ter né? É o pior método possível. Não tinha um método pior para Jonas fazer. Vou fazer porque eu sou obrigado, mas vou fazer da pior maneira possível. Pegou lá no canto da cidade e veio andando pela cidade. Então acontece que o Espírito Santo tocou o coração do povo. E o povo começou a conversar. E a mulher foi lá na venda comprar lá um pepino, comprar lá. Tomate não tinha naquela época. Porque tomate é aqui da América, então só foi levado para lá depois. Comprar um melão, comprar um pepino, comprar uma tâmara. E aí ela falava assim, para a vizinha lá: você viu o camarada passando gritando aí que a cidade vai ser destruída em 40 dias? Eu vi. E o dono da vila falou: olha, passou aqui também. Assim, gente, mas a gente está muito ruim mesmo, né? Aqui tem crime, violência. Está parecendo o Brasil, né? Criminalidade terrível e tal. Precisa melhorar mesmo, né? Precisam. E os ninivitas eram muito ruins mesmo. Ixi, eles eram um pouco terríveis. Eles inventaram um método de matar as pessoas que eram empaladas. Enfiavam um pau assim, em forma de ponta no chão e enfiavam a pessoa no pau para matar as pessoas. Eles criaram esse método para aterrorizar quando eles iam fazer guerra. Eles iam fazer guerra, cercavam a cidade, ou fechavam o portão naquela época.
cidade tinha muro, portão, eles pegavam quem estava fora da cidade e empalavam todo mundo. Aí falavam assim, ó, se vocês não se render, isso aqui vai acontecer com vocês. Ó. Mas vocês se renderam, deixar vocês vivos. Vocês vão para outro lugar, mas vocês vão ficar vivos. Para assustar as pessoas. Era terrorismo de guerra, eles inventaram isso. Não era gente boa. Era um bom isso mesmo. Mas o Espírito Santo tocou no coração deles. E eles começaram a fazer um jejum, pedir perdão para Deus, até que chegou no ouvido do rei. E o rei pensou nisso, tocou, o Espírito Santo tocou. E o rei pensou, não, gente, a gente não está bem, não, a gente está mal mesmo. Precisamos fazer um jejum, pedir perdão. Quem sabe Deus não se arrependa. E o que é que aconteceu? Capítulo 3, versículo 10. 3:10. Eles nem tinham certeza que Deus ia se arrepender. Mas eles se arrependeram dos seus pecados e mudaram a vida deles. 3:10. Viu Deus o que eles fizeram? Jonas 3:10. Viu Deus o que eles fizeram? Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não? Olha que bonito isso. Deus viu aquele povo, viu o arrependimento deles e disse o que para eles? Fez o que com eles? Disse, não, eu não vou destruir o povo. Deus se arrependeu de destruir o povo e não destruiu. Agora imagina o evangelista, pastor Luiz, faz um evangelismo e batiza todo mundo da cidade. Como é que o evangelista ia ficar? Nossa, ia vibrar, na verdade. E aquele evangelista Jonas, como é que ele ficou? Vamos ver aqui, ó. 4:1. Com isso o quê? Com isso que Deus perdoou o povo e não matou o povo. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. Ele ficou muito desgostoso, com muita raiva. E ficou irado. E orou ao Senhor e disse. Lembra que eu falei que ele fez uma oração muito bonita? Agora ele faz uma oração terrível, péssima. E qual é a oração dele? Olha que oração ridícula de Jonas, gente. Ele diz assim, ó. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava indo na minha terra? Quando o Senhor me chamou que eu estava lá indo, não foi isso que eu pensei que ia acontecer? Eu sabia que isso ia acontecer. O quê? Por isso eu me adiantei e fugi para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. O que é que Jonas previu quando Deus o chamou então? Que conhecendo muito bem a Bíblia, tendo feito teologia, tendo ajudado na igreja há muito tempo, sendo um bom pregador, ele sabia que Deus era bondoso, clemente. A teologia de Jonas era boa ou ruim? Excelente. Ele conhecia Deus ou não conhecia Deus? Conhecia. Só que aquele conhecimento de Deus não transformava o seu coração. Com tudo isso, ele tinha ódio dos ninivitas, raiva dos marinheiros. Para ele só valia salvar a igreja dele, a família dele. E o resto que queime, que se acabe, que destrua tudo. É o que eu falei de nós hoje em dia, às vezes, né? Quer que Deus venha, que Deus venha, que Deus venha. Mas como é que Deus vai vir se a gente não pregou para as pessoas? Deus quer salvar as pessoas. Por que Deus mesmo não foi lá e falou com os ninivitas? Porque não é assim que Deus trabalha. Por que Deus mandou um anjo para falar com os ninivitas? Não era muito mais fácil, muito mais rápido, muito melhor? Porque não é assim que Deus trabalha, gente. Adventista tem uma mania terrível, que é o seguinte: eu não quero fazer trabalho missionário, e aí eu pego um texto que não tem nada a ver, que não quer dizer isso, e digo assim, não, mas as pedras clamarão. Não, Deus não está mandando pedra clamar. Quem tem que clamar? Eu e você. Quer que Jesus volte? E eu quero também que Jesus volte. O que a gente tem que fazer? Pregar o Evangelho. E como é que Jesus vai voltar se as pessoas não ouviram o Evangelho, gente?
A teologia de Jonas era excelente, mas isso não transformava o seu coração e o seu caráter. Jonas não era uma boa pessoa porque ele conhecia boa teologia. Ele não era. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vida cristã, ela é baseada em 3 pontos. Oração, estudo da Bíblia, pregação do Evangelho. Se falta algum desses pontos na minha vida cristã, eu não tenho uma vida cristã saudável. Quando eu oro muito e leio muito a Bíblia, como Jonas, mas não faço trabalho missionário, acontece um fenômeno impressionante. Sabe qual é o fenômeno? O meu coração fica cada vez mais duro, mais árido, mais seco. Eu começo a me achar melhor do que os outros. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, ia se arrepender, não ia matar o povo. Porque na verdade o que eu quero, o Jonas está dizendo, o que eu quero é que o Senhor mate todas essas pessoas, eu quero que elas morram. E inclusive Jonas diz assim, eu prefiro morrer do que passar por isso, do que elas não morram. Se for para elas não morrer, que o Senhor me mate. E Deus disse para Jonas assim, Jonas, é razoável isso para ele? Jonas, tem lógica o que você está falando, filho? Tem sentido o que você está falando? Não tem, Jonas. Não tem. Bom, Jonas sai de lá e ele faz uma barraquinha lá no alto do monte, de onde ele pode ver a cidade lá. O que Jonas pensou? Com esse apelo que eu fiz para Deus, né? Quem sabe Deus não se arrepende de ter se arrependido e mata o povo. E eu vou ficar aqui na minha barraquinha, longe da cidade, um lugar seguro, para ver o fogo descer e o povo queimar. E aí Deus manda uma boboreira cobrir a barraquinha de Jonas. E fica fresquinha a barraquinha dele, porque era um lugar quente ali. E de noite Deus manda um vermezinho, ele ficou feliz, né, que a barraquinha ficou coberta, estava fresquinha. De noite Deus mandou um vermezinho e comeu a boboreira. Então num dia ela cresceu e no outro dia ela morreu. Claro que também era sobrenatural, né? Que nenhuma planta cresce num dia. Tudo ali na história de Jonas é sobrenatural, tá? A tempestade é sobrenatural, o peixe é sobrenatural, a boboreira é sobrenatural, o vermezinho, tudo sobrenatural. Bom, e aí, no dia seguinte, quando Jonas acordou, 6 horas da manhã, já com aquele sol na cabeça, quente, e ele está desesperado, e ele fala para Deus, Senhor, chega agora, me mata, não quero mais. E Deus vem falar com ele, Jonas, é razoável essa tua ira? E Jonas diz assim, é razoável até a morte. Se eu tenho razão, eu estou certo até a morte. Eu prefiro morrer. Eu estou certíssimo. Jonas pediu no livro dele a morte 2 vezes. Será que se a gente fosse Deus, o que a gente teria feito? Né? Eu vou falar para vocês a chave do livro de Jonas. A chave do livro de Jonas. O livro de Jonas não é o livro do incrível profeta que foi engolido por um peixe. Embora essa seja a parte mais conhecida. Não é, o livro de Jonas não é a história incrível da conversão de uma cidade de 120 mil habitantes, de pagãos que se converteram. Não. O livro de Jonas é a história de Deus tentando salvar quem? Não, um profeta tentando salvar o próprio Jonas. Quem precisava de salvação do livro não eram os marinheiros, não eram os ninivitas, eles precisavam também. Mas, você sabe, na lista de Deus, de quem Deus poderia ter mandado para pregar para essas pessoas, tinham 6.936 nomes nas que Jonas. Tinha muita gente que faria o trabalho muito que melhor do que Jonas fez. Mas muito melhor, porque Jonas fez de qualquer jeito, Jonas nem queria ir. Mas na verdade, gente, Deus não precisava salvar ninguém. Precisava também, mas porque tudo do outro. Deus queria salvar quem? Porque Jonas ia na igreja, porque Jonas lia a Bíblia, porque Jonas estudava a lição, porque Jonas guardava o sábado, Jonas devolvia dízimo, Jonas fazia tudo certinho, mas ele estava indo para o inferno. Você é profeta, ele foi para o inferno. Você sabe por quê? Porque ele não tinha amor pelas pessoas. Porque
porque ele não fazia trabalho missionário. E o coração de Jonas foi ficando cada vez mais duro. A ponto ele fala assim: se eu vou morrer, esses marinheiros morram também. Ele fala assim: eu vou falar, mas tomara que eles não se arrependem, Deus queime todo mundo. A ponto dele achar que porque ele conseguiu salvar 120 mil pessoas, era melhor ele morrer. Olha o nível de Jonas. E eu corro o risco hoje com os adventistas de estar aqui na igreja, de vir na igreja, de frequentar os cultos. Os que nem estão ouvindo, né? Esses aí não precisam nem falar. Eles já estão vendo. Esses não tem nenhum caminho de só pregar de novo, precisa vir para a igreja. Mas eu posso estar vindo na igreja, estar fazendo tudo que eu acho que é certinho, né, entre aspas, mas correndo do trabalho missionário. E aí, gente, infelizmente, eu estou perdendo a minha salvação. Alguns de nós, quando dizemos assim, vem logo, que Jesus venha logo, mas Jesus venha logo, vem logo, vem logo. Eu estou falando igual Jonas. Eu prefiro que, sabe por quê? Porque se Jesus ouvisse esse pedido desses adventistas e viesse, eles estariam o quê? Perdidos. O que Deus está fazendo conosco é igual Ele está fazendo com Jonas. Está mandando um apuro, uma dificuldade, um problema, uma tempestade, para quê? Para ver se eu arrumo a minha vida. Se eu saio da minha zona de conforto. Sabe? Se eu for dar um estudo bíblico, se eu for falar com o vizinho, se eu for me esforçar para trazer alguém para Jesus, para a igreja, para a salvação. Porque enquanto eu ficar achando o seguinte, que ir na igreja está bom, e vem logo Jesus e queima todo mundo, eu não estou preparado. Eu sou muito Jonas. Hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Que nós não sejamos como Jonas, não é? A vida cristã é um tripé, baseado em quê? Estudo da Bíblia, oração, trabalho. Se eu só estudo a Bíblia e oro, meu coração fica duro. É triste isso. Eu passo a conhecer muito de Deus, mas o meu coração fica cada vez mais sem amor. Deus nos ajude, não é? Nós não sejamos assim. Não se engane. Foi o último texto da lei de superfície. Diz assim: a graça de Deus não habitará por muito tempo na alma daqueles que, tendo grandes privilégios e oportunidades, permanecem silenciosos. Olha que coisa bonita, ó. Fale, se precisar dizer as palavras. Lindo, né? Está em que lugar da Bíblia isso? Lugar nenhum, isso não está na Bíblia. Isso é um equívoco. A Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem fale? A graça de Deus não vai habitar no nosso coração, sendo que nós estamos tendo grandes oportunidades, mas não falamos, permanecemos o quê? Silenciosos, calado com o meu vizinho, calado com o meu colega de trabalho, calado com o meu tio, meu primo, meu irmão. Não é para ser chato, mas é para aproveitar toda oportunidade para levar para as pessoas aqui Jesus, vida, graças a Deus. Não posso perder o oportunidade. Você tem vontade de nessa manhã fazer um compromisso com Deus, de ser um canal de bênçãos para as pessoas, de luz para as pessoas, e de não permanecer calado? Quer fazer esse compromisso com Deus nessa manhã? Amém. Então eu vou falar para você, ó. Fique atento, porque nessa semana Deus vai colocar alguém na sua vida para você falar de Jesus, para você oferecer um estudo bíblico. Tem que falar de Jesus também, irmãos. Não é 2 minutinhos da pessoa ali, vê a Novo Tempo, pronto, fiz minha parte. Deus quer que eu tenha contato com as pessoas, que eu ame as pessoas, que eu conheça a pessoa pelo nome, que eu conheça a vida dela, que eu saiba o que ela está passando, qual é a luta, qual é a dificuldade. Deus quer isso de mim, porque é isso que amolece o meu coração. Trabalhar por outras pessoas, pela vida eterna de outras pessoas. Bom, Deus termina o livro de Jonas, fazendo uma pergunta para Jonas. Jonas, então deixa eu entender sua raiva.
Você está com raiva por causa da plantinha, que você não plantou, não regou, não fez nada, ela cresceu sozinha, no dia seguinte ela morreu. Está com raiva da plantinha. Por que aconteceu isso? Mas eu deveria estar preocupado por causa de uma cidade que tem 120 mil habitantes, fora os animais, e que não tem a mínima noção do certo e do errado do Jonas. E o livro de Jonas termina com essa pergunta. Sabe por que termina com essa pergunta? Essa pergunta é para mim e para você. Está chateado com alguma situação da sua vida, mas você não está vendo quantas pessoas aí fora com uma situação muito pior? Muito pior. E você precisa ir lá, falar para elas, testemunhar. Mais uma coisa. Eu mostrei para vocês que os marinheiros eram melhor do que Jonas, os ninivitas eram melhor do que Jonas. E que no livro o único personagem ruim é quem? É Jonas mesmo, que é o único personagem ruim. Então Jonas é apresentado no livro dele sob uma perspectiva péssima. Mas eu vou falar para vocês que Jonas se salvou. Quem escreveu o livro? E quando ele escreveu o livro, ele entendeu o erro que ele estava. E ele se colocou no livro sob essa perspectiva ruim. Ele se colocou sob essa perspectiva. Então ele entendeu o erro que estava acontecendo. E eu tenho certeza que ele se arrependeu. Eu tenho certeza que a gente vai ver Jonas no céu, né? Graças a Deus. Mas ele escreveu esse livro para a gente não cometer os mesmos erros. Então vamos cometer. Tá bom? Vamos ficar em pé? Fazer oração? Quero fazer uma oração de compromisso